Ok, intervenção para os segundos anos. Vamos corrigir a prova, né? Quem não estava em sala e não viu a correção, vai ver a correção e fazer uma questão que vai estar lá no final do vídeo. Questão 1. O chuveiro é aquecido de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pelo chuveiro nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi de... Pessoal, aqui é a variação de temperatura. Nós fomos de 20 para 60. Então, tivemos uma variação na escala... Uma variação de temperatura na escala Celsius, certo? E essa variação foi de temperatura final, o ΔT, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Essa variação foi de 40 graus Celsius. 60 menos 20, 40 graus Celsius. A questão quer saber qual é a variação de temperatura na escala Kelvin e Fahrenheit. Bom, eu aconselho vocês, né? O conselho é ter essa tabelinha aqui com um certo grau de importância, porque para vocês estudarem, compreenderem variação de temperatura de uma escala para outra, é bom que vocês se atenham a essa configuração aqui, tá? Vimos em sala de aula, né? Vocês têm essa tabelinha aqui. Essa tabelinha vai nos dizer, né, a comparação de uma escala para outra, em graus Celsius, em Kelvin e em Fahrenheit. Adotando o ponto de fusão da água na escala Celsius, teremos 0 graus Celsius. Ponto de ebulição da água, vamos encontrar aqui 100 graus Celsius. Na escala Kelvin, fusão a 273, ebulição a 373. Na escala Fahrenheit, 32 graus para fusão e 212 para ebulição. Se na escala Celsius, quando há uma variação de 100 graus, na escala Kelvin também há uma variação de 100 graus, observa que aqui de 273 para 373 nós temos uma diferença de 100 kelvins. Então, a variação em Celsius e em Kelvin é a mesma. Logo, quando em Celsius varia 40 graus Celsius, lá na escala Kelvin vai variar 40 também. Observem, na Celsius e na Kelvin, a variação é a mesma. Então, aqui nós teríamos a alternativa C, que é a única que diz que em Kelvin vai variar 40. Até aí tudo bem, né? Então já dava para matar a questão sem ter que calcular a variação na escala Fahrenheit, mas nós vamos fazer isso, tá bom? Uma das formas de você também fazer, tá? Se você não observou que quando a variação de 100, nessa daqui há uma variação de 100, é fazer a regra de 3, tá? Quando varia 100 na escala Celsius, varia 100 na escala Kelvin. Quando variar 40 na escala Celsius, quanto que vai variar na escala Kelvin. Vamos fazer dessa forma para Fahrenheit? Observa. Vou calcular da seguinte maneira. Quero saber uma variação de 40 graus Celsius na escala Fahrenheit. Vamos usar dessa estratégia. Vou fazer aqui no canto. Quando na escala Celsius varia 100, na escala Fahrenheit aqui, ó, vai variar quanto? Na escala Fahrenheit vai variar de 32 para 212, 180 graus Fahrenheit. Quando na escala Celsius variar 40, aí vem a pergunta, quanto que vai variar na escala Fahrenheit? Você vai fazer a regrinha de 3, né? 100x igual a 40 vezes 180. E agora você vai ter que x é igual a 40 vezes 180 dividido por 100. Tá? Corta 0 com esse 0. Né? Esses dois zeros cortam. Então, x é igual a 4 vezes 18, que daria 40. 4 vezes 10, 40. 4
vezes 8, 32. 32 com 40, 72 graus Fahrenheit. Seria essa a resposta, pessoal. Ou então, simplesmente você lembrar o seguinte: se de 0 a 100 de 0 a 100 eu tenho uma variação de 100 graus Celsius, e de 32 a 212 eu tenho uma variação de 180. Então, quando aqui varia 1 grau, aqui vai variar 1,8, e tudo que a gente precisaria fazer era multiplicar. Para cada variação de 1 grau em Celsius, nós vamos ter uma mudança em Fahrenheit de 1,8. 40 vezes 1,8 é a mesma coisa que 4 vezes 18 igual a 72. Tá, pessoal? Então, essa daqui também não era tão complicada. Questão 2. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Mesma coisa da primeira questão, escrita de uma forma diferente. Aqui o que se pede é a variação da temperatura. O que muitos fizeram foi converter 60 graus Celsius para Fahrenheit. Não era esse o objetivo. Era apenas levar de uma escala para outra. Mais uma vez, vocês teriam que lembrar o seguinte: quando há uma variação de 100 na escala Celsius, há uma variação de 180 na escala Fahrenheit, e a gente faria a regrinha de 3 aqui, tá? Faríamos quando na Celsius varia 100, na Fahrenheit 180. Quando se variar 60, foi o que foi dado na questão, quanto que vai variar na escala Fahrenheit? Então teríamos que 100x igual a 60 vezes 180. X igual a 60 vezes 180 dividido por 100. Podemos cortar 0, 0, 0. E teríamos aqui 6 vezes 18. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 8, 48. 48 com 60, 108. Alternativa D. Era ler a questão, ver que o que estava sendo pedido era a diferença de temperatura e não a conversão de um valor de temperatura em uma escala para outra. Mais uma vez, você sem fazer a regra de 3, você poderia simplesmente observando que aqui, quando há uma variação de 1 grau Celsius, na escala Fahrenheit há uma variação de 1,8. Próxima questão. Aqui a gente tem a terceira questão, que era só para vocês fazerem uma análise, né? Não tinha que resolver cálculo. E a pergunta é: o que acontece quando um corpo sofre dilatação? O que está acontecendo, né? Microscopicamente com esse corpo? A dilatação dos corpos é justificada por: item A, ampliação dos átomos que compõem a matéria. Ampliação dos átomos que compõem a matéria. Ampliação dos átomos. Os átomos eles se ampliam, ficam maiores. Não, não é isso. Item B, mudança nas ligações das moléculas, tá? Essas mudanças nas ligações são as ligações químicas, que vocês estudam lá na química. Ligações químicas, quando a gente tem mudanças em ligações químicas, uma estrutura ela deixa de ser uma substância, deixa de ser aquela substância e passa a ser uma substância diferente, né? Quando há mudança em suas ligações químicas. Não é isso que acontece, simplesmente a substância ela tem suas dimensões alteradas. Então, item A, não. Item B, não. Item C, a dilatação dos corpos é justificada por aumento no grau de agitação das moléculas. É isso? Exatamente, foi o que nós vimos, pessoal.
essas moléculas ganham energia e passam a se movimentar mais rápido. Nenhuma molécula de nenhuma substância se mantém estática, parada, ela se mantém em movimento. Quanto maior a energia, maior o movimento, e aí o corpo tem suas dimensões alteradas. Item D. Essa dilatação é justificada pelo enfraquecimento das ligações moleculares. Mais uma vez, não faz referência às ligações moleculares, e sim ao grau de agitação das moléculas. Tá? Item E. Quando a gente vai falar mais lá na frente, mudanças de fase, aí a gente vai ver que teria um enfraquecimento nas ligações moleculares, tá? Em mudanças de fase. Na dilatação, não. Na dilatação é justificada pelo grau de agitação das moléculas, como nós vimos no item C. Item E. Perda da energia para o ambiente. Como assim perda? O corpo ele vai ganhar energia, as moléculas vão ganhar energia, não é perda. Então, item E é totalmente errado. Alternativa certa? C. C de correto, de certo. Quarta questão. Eu vou usar todo esse espaço aqui para resolver a quarta questão. Tá? Vamos escolher aqui as informações. Ao se aquecer de 1 grau Celsius, ou seja, quando eu tenho a variação de temperatura de 1 grau Celsius, uma haste metálica de 1 metro, ou seja, e o tamanho dessa haste, tamanho inicial é de 1 metro, o seu comprimento aumenta de, então nós vamos ter aqui a variação no comprimento. Essa variação no comprimento é de 2 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros. Como está em milímetros, nós vamos transformar em metros, tá? Porque aqui nós temos que o comprimento da barra não é dado em metro. Então, nós teríamos 2 vezes 10. Lembra o seguinte, estou em milímetro. Vou passar para metro. Aumenta o número de casas decimais ou diminui? De milímetro para metro. Diminui, não é isso? Quando eu tenho 1000 milímetros, só fazendo aqui, se eu tenho 1000 milímetros, se eu for transformar em metro, isso vai dar 1 metro, ou seja, diminui o número de casas decimais. Então aqui eu vou ter que colocar e diminui em 3 casas. Então aqui vai ser 2 vezes 10, tá? Antes era elevado, vou colocar aqui então. Então vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros. Para transformar em metro, eu vou ter que acrescentar ou reduzir mais 3 casas. Então, elevado a menos 3. Tá? Então, ficaria 2 vezes 10 elevado a menos 2, para transformar em metro, vezes 10 elevado a menos 3. E como resultado, nós teríamos, menos 2 com menos 3, menos 5. Menos 5 metros. Ok. Agora nós vamos ver a segunda situação. Ele deu todas as informações para uma barra de 1 metro e uma variação de 1 grau Celsius. Aí, continuando. O aumento do comprimento de outra haste do mesmo metal de medida inicial. Agora nós vamos falar de outro metal, certo? Agora a gente vai falar de um metal cujo comprimento inicial é 0,8 metros. 0,8, não, ele colocou aqui 80 centímetros, 0,8 metros, tá? Já coloquei convertido aqui. De medida inicial de 80 centímetros, quando submetido a um aquecimento de 20 graus Celsius. Então, temos a variação de temperatura de 20 graus Celsius. E ele quer saber qual é a variação no comprimento. Bom, pessoal, nós vamos utilizar esta fórmula aqui. Variação no comprimento é igual a tamanho inicial, coeficiente de dilatação linear, vezes variação de temperatura. Tem o tamanho inicial? Tem. Tem a variação da temperatura? Tem. Tem o coeficiente de dilatação? Bom, não é explícito, mas temos aqui implícito que quando se dilata em 1 grau Celsius,
o comprimento de 1 metro varia em 2 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Então, esse é o nosso coeficiente de dilatação linear. Então, o que nós temos aqui? Que um corpo se dilatou em 2 vezes 10 a menos 5 quando foi dilatado em 1 grau Celsius. Tá? Então, coeficiente de dilatação seria 2 vezes 10 elevado a menos 5 por grau Celsius. Tá? Quando há uma variação de 1 grau Celsius, uma unidade de metro tem um acréscimo de 2 vezes 10 a menos 2 a menos 5 metros. Agora vamos só substituir. ΔL é igual ao tamanho inicial, 0,8, que multiplica 2 vezes 10 a menos 5, que multiplica a variação de temperatura, que é 20 graus Celsius. ΔL é igual. A multiplicação que a gente vai fazer, né, para tornar isso um pouquinho mais simples, aqui ficaria 2 vezes 0,8, 1,6. Aí depois eu multiplicaria 1,6 por 20. Tá? Então vamos deixar essa potência de 10 para depois e vamos multiplicar primeiro isso. Ó. 20 vezes 0,8 é a mesma coisa que 2 vezes 8. Tá? Acrescenta uma casa aqui, diminui uma casa aqui. Mas faça do jeito que vocês acharem melhor. 20 vezes 0,8, 16. Vezes 2, vezes 10, a menos 5. Agora a gente vai fazer o seguinte. 16 vezes 2, 32 vezes 10, a menos 5. Já dava para a gente perceber que a resposta era item D, tá? 0,32 milímetros, tá? Porque aqui é a única alternativa que tem 32 é o item D. Mas aqui no caso a gente tem metros ainda. Se a gente for transformar em milímetros, bom, estou em metro, vou para milímetro. Acrescenta ou diminui casas? Acrescenta. Então acrescenta quantas casas? 3 casas. Então ficaria 32 vezes 10 elevado a menos 5. Acrescento mais 3 casas. E eu tenho que o comprimento em milímetros seria 32 vezes 10 menos 5 mais 3 menos 2. ΔL seria, volta 2 casas, não é isso? Então ficaria 0,32 milímetros. Uma questão um pouco mais elaborada, né? Um pouco mais elaborada. Nessa questão nós tivemos que analisar uma situação que foi nos dada, com todos os valores já resolvidos. Eu tinha lá a variação da temperatura, eu tinha o comprimento, né, da barra e eu tinha a variação do seu comprimento. Dessa questão aqui eu pude identificar o valor do coeficiente de dilatação do corpo. Eu tinha todas as informações, consegui obter a dilatação do corpo. De posse do coeficiente de dilatação, eu uso essa informação em outro exemplo, né? Em outra questão, outro problema que foi nos dado, onde o comprimento da barra agora é de 0,8 metros e a variação de temperatura 20 graus Celsius. Agora, quinta questão. Quinta questão, pessoal. Essa questão, sim, era tranquila, né? Para todo mundo resolver. Se o vidro, vamos lá, lendo a questão. Se o vidro de que é feito um termômetro de mercúrio tiver o mesmo coeficiente de dilatação cúbica do mercúrio, pode-se dizer corretamente que esse termômetro... Bom, o vidro do termômetro de mercúrio ter o mesmo coeficiente de dilatação cúbica, pessoal, se tiver o mesmo coeficiente de dilatação, significa que ele vai se dilatar na mesma proporção do termômetro, certo? Tem a mesma dilatação e com isso a gente não vai ver a variação
na altura da coluna de mercúrio. Então isso significa que o nosso termômetro não vai funcionar, tá? Não vai funcionar, né? Se dilatam na mesma proporção, não vai funcionar, certo? Então, item A é a resposta correta. Esse termômetro não tem como funcionar. O termômetro que é utilizado faz uso de uma diferença de dilatação, onde o mercúrio se dilata bem mais do que o vidro. Se o vidro dilatar, fica difícil de fazer a medida. Era isso, tá? A nossa correção. Aqui ficou uma questão para você resolver. Aí você resolve e coloca, né, copia no papel e me entrega no papel, porque pelo WhatsApp, mandando pelo WhatsApp é mais complicado. Era isso, pessoal. Então, resolva a questão e me entreguem. E até a próxima.